no meio do caminho. Pessoal do YouTube, estão me vendo bem, ouvindo bem? Aqui pelo Instagram parece que está tudo ok, né? Então vamos lá, meus caros. Nessa semana, nós estamos fazendo aqui 3 lives. Essa é a terceira de 5. Já fizemos 3. A primeira live, suicídio, por que falar sobre esse assunto, em que eu pude deixar claro a necessidade de conscientização sobre esse tema. E se vocês acompanharam as outras lives, vocês perceberam o seguinte: eu estou fazendo a abordagem desse assunto de uma maneira bem tranquila, bem pausada, bem cadenciada, com os temas bem divididinhos, né, dia após dia. Por quê? Porque a ideia é a conscientização. Né? Então eu quero que ao longo do tempo, né, e ao longo do mês de setembro eu vou fazer isso também, vou encaminhando, repostando, colocando essas lives por sequência ou dentro, né, ali de um stories, de um status, para que a gente possa de fato começar a criar um pouco dessa conscientização em cima desse tema. Porque eu não sei se você sabe, mas as pesquisas dos psiquiatras e terapeutas sobre esse assunto indicam que 90% dos casos, né, de suicídio eram evitáveis. A pessoa foi dando sinais de que aquilo estava para acontecer, ela foi manifestando, né, Samuel, Rosana, alguns indícios de que ela não estava bem, e porventura acabou escolhendo essa hipótese como solução para o seu problema. Né? Então, ao longo da semana, nós estamos falando desse assunto de maneira bem tranquila, bem cadenciada, bem pausada, bem, vamos dizer assim, de uma forma bem dividida, Andréia. Por quê? Porque a finalidade é a conscientização. Então sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa live de ontem foi o seguinte: fatores que influenciam no ato suicida. Nós falamos de 12 fatores. E o tema da nossa live de hoje é da ideia ao ato consumado. Né? Qual que é essa trajetória que uma pessoa que está desesperada com um problema, sofrendo de um problema de saúde mental, ou com motivações psicológicas conscientes ou não, ou ainda, né, que está num ambiente social propício para esse tipo de ato, qual que é o caminho que essa pessoa trilha, que essa pessoa passa. É interessante relembrar isso porque eu comentei com vocês nas lives anteriores que existem 3 grandes campos de estudo desse tema. A medicina, em especial a psiquiatria, a sociologia, que trata dos dramas de uma sociedade como um todo, e a psicologia. Só que há um detalhe importante aí que a gente não pode se esquecer. Não pense que os assuntos têm dono. Tá? Quando você pensa que um assunto tem dono, você deixa de olhar para ele. Simon, como assim? Olha, se o meu campo de atuação é o setor logístico rodoviário, beleza. Será que eu não posso me interessar também por prevenção ao suicídio? Será que eu não posso absorver um pouco mais de informação e compartilhar isso com alguém? Porque, em tese, se você não é psicólogo, sociólogo, psiquiatra, você não deveria falar do assunto. Isso é um erro, tá? É claro que se eu estivesse aqui, não na posição de filósofo ou de pesquisador de ciências da comunicação, o que inclui psicologia e sociologia, se eu não estivesse aqui fazendo um trabalho de conscientização, é muito provável que eu não abordaria esse tema. Tá? O que eu trago para vocês aqui são dados coerentes, embasados, né, com a finalidade, é claro, da conscientização. Tá bom? Lembrando que continuamos usando como base este livro aqui, tá? Psiquiatria Básica, é uma compilação, é uma meta-pesquisa dos organizadores Mário Lousa Neto, Thelma da Mota, Yupan Wang e Hélio Elkes, que compilaram aqui neste livro aquilo que nós encontramos aqui na página 376 em diante, que é o tema do suicídio e tentativa do suicídio. Simon, qual que é o caminho? Qual é o caminho que uma pessoa que tem uma tendência ao suicídio, ela trilha para sair da ideia até o ato? Esse livro traz para nós uma boa medida de noção disso. E se você estiver anotando isso até para poder depois processar e pesquisar mais,
Anote qual que é o primeiro passo. É o surgimento de uma ideia suicida. A pessoa está diante de uma situação em que ela não vê avanço, em que ela não vê projeção de melhora, ela não vê perspectiva, ela se sente desamparada, desiludida, desesperada, arrependida, e de repente passa pela cabeça dela a seguinte ideia: e se eu acabasse com tudo? Mas nessa primeira etapa, a ideia é tão absurda que a própria pessoa consegue neutralizar esse pensamento. Fala, não, peraí, isso daqui não é solução, isso aqui não é saída. É uma manifestação dessa ideia suicida como uma hipótese. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai levar isso adiante. O segundo passo nessa caminhada da ideia até a consumação do ato suicida é o desejo. A pessoa agora manifesta um desejo, ou numa conversa, ou diante de um terapeuta, ou conversando mesmo com um desconhecido, ainda que seja. A pessoa diz, olha, eu acho que eu vou colocar fim na minha vida, viver como eu tô não tá legal. E aí ela começa, de fato, a expressar, não só da boca para fora, como no passo anterior, mas agora ela já tem uma curiosidade. Como seriam as coisas? Como é que ficariam os meus familiares? O que aconteceria se eu fizesse isso? Então, aquilo que anteriormente parecia ser apenas uma ideia absurda, já passa a ser considerado como algo viável. O terceiro passo é a intenção. É a intenção. A pessoa manifesta abertamente, há uma ideia, uma ameaça clara contra a própria vida. E essa etapa, ela antecede ao plano, mas pode também, Abigail, ser concomitante ao plano suicida. Então, note que esses primeiros 3 passos, eles estão presentes em todo ato suicida quando ele chega a término. Então, a pessoa ela começa com uma ideia que aparentemente é absurda, mas ela vai para o passo 2, ela começa a nutrir isso com curiosidade, com desejo, com criação de hipótese. No terceiro passo, ela já faz uma ameaça. Opa, peraí, eu realmente quero fazer isso. E quando os psiquiatras dizem que essa etapa antecede o plano, é no sentido de que, uma vez manifestado esse desejo claro, a pessoa começa já a executar o passo seguinte, o passo 4, que é o passo do plano de suicídio. A pessoa começa a analisar, por assim dizer, onde que ela vai passar a corda, que tipo de remédio que ela pode utilizar, como que ela conseguiria para obter talvez um objeto perfuro cortante, qual seria o melhor dia, melhor hora, isso associado a uma bebida ou não, vou deixar uma carta ou não, vou deixar dinheiro para o meu velório ou não, se sim, onde que eu vou colocar isso? E é claro que falando disso com vocês, eu estou me lembrando aqui de pessoas que eram do meu convívio que infelizmente se suicidaram por um ato de desespero, lembrando aquilo que nós falamos desde segunda-feira. Suicídio não deve ser romantizado, não tem essa de efeito Werther, de que é algo bonito, que a pessoa doa a vida por uma causa, não é nada disso. É fruto de um desespero em níveis altíssimos, que faz com que a pessoa desista não da vida, mas desista de lutar ante aquele problema, ante aquele desafio. Então, esses 4 passos que eu citei até aqui, vamos dizer assim que é o começo. Só que do passo 4 em diante, aquilo passa a ser mais sério, inclusive para o indivíduo que tem essa tendência suicida. Ontem nós falamos de alguns, vamos dizer assim, alguns fatores que influenciam nisso. E se você voltar na live de ontem, você vai perceber que 3 ou 4 fatores combinam ou ordem sociológica, ou ordem de saúde mental, ou ordem de motivação consciente ou inconsciente. E esses fatores, uma vez combinados, vão dando peso para esse passo que a gente está falando aqui, que é o passo 4, que é o passo do planejamento. Então, dificilmente uma pessoa se suicida num ato de pura impulsividade. Alguns psiquiatras apontam que um indivíduo que comete o ato suicida, ele tem no seu íntimo um problema de saúde mental, mas isso nem sempre é
a mesma coisa para todos os casos, isso nem sempre é uma regra. Muitas vezes o indivíduo só teve ali um momento de autoagressividade somado à impulsividade, e às vezes um fator biológico, como falamos ontem, talvez a falta de serotonina, provocou isso. Por isso que eu repito, o indivíduo que sofre, né, de uma situação angustiante, depressão, talvez tenha o vício do alcoolismo, e começa a manifestar esse tipo de ideia, seja em público ou através aí de objetos, coisas que a pessoa começa a reunir, um isolamento, essa pessoa precisa de atenção. E o foco da nossa live de hoje é exatamente isso, ajudá-lo a identificar se a pessoa está trilhando esse caminho ou não. Passo 1, uma simples ideia, expressa, mas de tão absurda a pessoa fica quieta. Passo 2, desejo. Passo 3, uma intenção. Passo 4, planejamento. Passo número 5, tentativas. Agora a pessoa já não está simplesmente dizendo que quer pôr fim à própria vida, mas ela começa a testar. Essas tentativas, muitas vezes, envolvem, né, um ato autoagressivo, muitas vezes a pessoa faz isso para testar o quanto que ela é importante para as pessoas ao redor. Em outros casos, a pessoa tenta um ato suicida para colocar a culpa em alguém. Às vezes a pessoa toma muito remédio para chamar a atenção de um familiar. Na verdade, é um pedido de socorro. Ela está querendo conversar, mas ninguém é capaz de entendê-la. Isso também acontece. Simon, todas as vezes que isso acontece é sinal de que a pessoa tem uma tendência suicida? Nem sempre. Às vezes é só uma tentativa mesmo, assim, né, real, desesperada, gritante, de poder ter acesso ou conversar com pessoas que ela considera importantes, que talvez não estejam dando a devida atenção a ela. Outro ponto importante, essa ideia de ferir a si mesmo para culpar alguém, se você analisar a live de ontem, quando a gente fala de família suicidogênica, né, aquela família que predispõe o indivíduo a querer tirar a própria vida para sair dali, isso combina muito com as tentativas de suicídio, ok? E o último passo, para você que está anotando aí, o último passo é o suicídio, né? Perdão, passo número 6, são os atos impulsivos. O último passo é o suicídio consumado, né? Mas os atos impulsivos, aquele sujeito que dirige de maneira imprudente, aquela pessoa que está sempre brincando com o perigo, aquela pessoa que simula teatralmente, olha, vou me cortar aqui, o que você acha que aconteceria? Aquela pessoa que entra em frente de carro, que comete atos, vamos assim dizer, de coragem ou bravura desmedidas, certo? Mas que você percebe que ali existe uma vontade de colocar em risco a própria vida. E agora sim, o passo número 7 é o suicídio consumado. Os especialistas dizem que o suicídio consumado, ele tem um critério muito forte de planejamento. Fica muito evidente que a pessoa planejou cuidadosamente cada etapa. Às vezes um bilhete bem detalhado, às vezes um número de conta em que a pessoa pode, inclusive, a pessoa que encontrar pode, inclusive, tirar ali um dinheiro para cobrir as despesas do velório, um indicativo de onde ela estaria. Caso você descobrir esse bilhete aqui, pode procurar em tal lugar que eu vou estar lá, eu resolvi por fim a minha vida. Em outros casos, né, o plano foi tão bem articulado que demora muito tempo para a pessoa poder descobrir que aquilo ali era, de fato, uma tentativa de acabar com o problema. Então, cada um desses 7 passos mostra para nós o seguinte, aquilo que eu comecei, né, no início da nossa live de hoje explicando para vocês. 90% dos atos suicidas são evitáveis. 36% dos atos, né, suicidas registrados no Brasil vieram através de uma pessoa que sofria de depressão. Ontem eu comentei com vocês que 58% a 85% dos casos de suicídio estão vinculados à depressão e alcoolismo.
Então, se você percebe, né, que alguém aí no seu convívio, alguém que trabalha com você, alguém que é um parente, uma pessoa que é um colega, mas que está com determinadas ideias, pensamentos, tem ali talvez uma tendência depressiva, veio de uma família que tem casos assim, enfrenta uma situação de forte estresse, está desempregada há muito tempo, que são aqueles fatores que nós mencionamos ontem, dê atenção a essa pessoa. Se essa pessoa manifesta, né? Eu devia ter acabado com a minha vida quando eu tive a chance. Eu nunca mais vou fazer alguma coisa desse jeito. Da próxima vez que eu tiver a chance, eu não vou perder a chance. Né? A pessoa está dizendo ali, ó, que ela está precisando de ajuda. Cada um desses 6 passos, eu vou repetir para você, uma ideia suicida, um desejo, né, uma curiosidade de saber como é que as coisas funcionam nesse campo, uma intenção previamente expressa, tá? Um planejamento. A pessoa brinca com isso, né? Brinca com fogo, como a gente diz, e ainda conta. Se eu fosse fazer, eu ia pular de um prédio. Opa, sinal que ela já cogitou essa ideia. Pode até não fazer, mas já passou pela cabeça. Cada um desses sinais, né? Como um plano de suicídio, olha, eu faria assim, deixaria assado, eu jamais faria isso porque eu tenho meus meninos, né? Opa, já passou pela cabeça alguma vez. Um ato impulsivo, um ato imprudente, uma autoagressão, todos esses passos são sinais de que essa pessoa precisa ser acolhida. Ela pode até negar no começo, mas se aproxime, mantenha contato, converse, indique um profissional especializado para poder ajudar essa pessoa. Repito, os estudos comprovam que 90% dos casos de suicídio são evitáveis, são tratáveis. A pessoa poderia ter tido, né, um suporte na hora certa, a pessoa certa, mas infelizmente ninguém reconheceu que ela precisava dessa ajuda. Isso mostra para nós a necessidade de olhar para o outro, né? Olhar para o outro. Eu sempre recomendo nos meus cursos um seguinte exercício, vou passar para você aqui também, que é o seguinte: próximo dia que você estiver andando pela rua, olhe nos olhos das pessoas. Olhe nos olhos das pessoas. Geralmente, se você está andando na rua e do outro lado, né, vem uma pessoa com um cachorro, passeando com um cachorro. Você já reparou que o teu olhar vai primeiro para o cachorro? Isso é um erro. Tem que olhar primeiro para a pessoa. Né? Essa live de hoje, apesar de ser mais curtinha, ela é rica em detalhes. Por quê? Porque ela mostra para nós quais são os sinais de que aquela pessoa precisa ser acolhida, reconhecida, abraçada, olhada. Né? Tanto que ela precisa ser ouvida, amparada. E muitas vezes a gente não faz isso porque não olhou. Tá certo? Meus caros, muito obrigado. Essa live é a live 3, né, de 5 lives. Nós vamos amanhã falar sobre a teleofobia, como o medo do futuro interfere na depressão ou em transtornos de humor. Eu comentei rapidamente, deixa eu até citar isso para vocês. A questão dos transtornos de humor. Vamos lá. 36% das pessoas no Brasil que cometem suicídio é um grupo de transtorno de humor. Não é só a depressão e o alcoolismo, né, gente? Deixa eu citar para vocês aqui. Desculpe, viu? Resfriei. Teve jeito, André, resfriei. Olha lá. Depressão, alcoolismo, esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno mental orgânico, a doença terminal física, falamos disso ontem, né? Um problema de saúde gravíssimo, impossibilita a pessoa de usufruir a vida. Dependência de drogas, uma pessoa sem diagnóstico psiquiátrico, mas que tem um problema, ou sem uma doença mental conhecida. Esses são alguns dos transtornos de humor que levam o indivíduo a optar pelo suicídio como solução do seu problema. Né? Tem uma frase de um professor brasileiro que ele diz assim, né, o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Por isso que a gente tem que olhar para isso
e ajudar essa pessoa a entender que, apesar do problema temporário, ela não precisa ter uma solução radical como essa, e sim, né, encontrar meios de enfrentar o problema. E sobre estes meios de enfrentar o problema, nós vamos falar nas lives de amanhã e sexta-feira. Certinho? Muito obrigado. Eu agora vou tomar um remedinho para curar esse resfriado e eu espero estar com vocês amanhã. Para amanhã, a nossa live vai ser transmitida também pelo Instagram e pelo YouTube. Vou definir o horário durante o dia, minha rotina, vocês sabem que é um pouco complicada, mas hoje conseguimos fazer mais essa etapa do nosso compromisso com vocês nessa semana, né, que marca aí o início do Setembro Amarelo, tá bom? Marco Túlio, Vânia, Andréia, Emerson, Beatriz, Abigail, Cleitinho, Sara, Andréia, Samuel, Jefferson, Rosana, muito obrigado pela participação de vocês, um forte abraço, ótimo restinho de feriado, 7 de setembro, o dia da independência, 200 anos da independência do Brasil, seja lá o que isso significa, não é isso? Mas aproveitem essa noite de feriado. Um forte abraço. Tchau.